Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração. Salmos do Dia. Muito bem, a sequência, o Salmo do Dia. Já estou com minha Bíblia aberta aqui no Salmo de número 129. Eu gosto muito desses salmos. Ontem eu estava na residência do diácono Charles com a minha esposa e a família dele toda, e a gente meditou num salmo. Sempre os salmos me trazem inspiração, é a palavra de Deus, né? E meditávamos ontem a respeito de um crente desprezado, né? Um crente desprezado, como é difícil, mas ele recorria a Deus. Se você é um crente que você acha que está sendo desprezado, alguém está com indiferença, busca ao Senhor. Deus jamais despreza um filho seu. Mas agora eu quero falar no Salmo 129, falar de um crente perseguido. Também o crente é perseguido. A gente for olhar nosso mestre, Senhor Jesus Cristo, ele era perseguido. A igreja é perseguida, mas não destruída, porque a igreja está em Cristo Jesus. Salmo 129, queria apreciar esse salmo belíssimo. É um cântico, é o salmo das peregrinações e é um salmo que nos traz fortes lições. Salmo 129 diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Escute, né? Que palavra forte. Uma perseguição antiga. E aqui Deus, ele estava intervendo como está hoje. Ele intervém na vida do seu povo. Fala de perseguição, fala de batalhas sem fim, mas diz que o Senhor é justo. Nesse Salmo, versículo 4, o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. E Deus confunde também. Ele confunde os que aborrecem a Sião. Esse salmo, ele fala de uma perseguição, cântico de peregrinação. E aqui está um salmo que fala das batalhas do povo de Deus também. E aqui fala também da angústia. E percebemos que o autor, ele atribui a este salmo um período pós-exílico, né? Pois, na verdade, ele se adequa mais a um tempo do que ao inimigo. O tempo das provações, o tempo do exílio e também dos pós-exílio, né? As lutas que o povo de Deus enfrentaram. Quando você lê o livro de Neemias, você vai entender melhor. Na verdade, esse salmo é considerado alguns como um hino, uma canção de tristeza. Não sei se você já percebeu que tem aqueles hinos que eles são tristes, embora tragam conforto. E estava aqui Israel totalmente abatido. E aqui ele tem um coração, apesar de aflito, um coração sofrido. Ele sabe que o livramento veio de Deus. Ele sabe que Deus, ele é o nosso refúgio verdadeiro. E o poeta, ele canta. A gente vai ver em muitos salmos ele cantando as aflições de Israel. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Tem aquela música, né? Uma música também que traz uma lembrança triste. E muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Uma poesia que fala, diga isso, Israel. Não é assim, Israel? Desde o nascimento quanto nação, um povo sempre perseguido. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Agora, todavia, nunca acabaram com a nação, nunca prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram seus sulcos. Fala de cativeiro, fala de dor. Mas o Senhor é justo, ele cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos e tornem-se atrás todos que aborrecem a Sião. Eles, nossos inimigos, sejam como a erva dos telhados, que se seca antes de que se arranquem. Planta de telhados não tem uma vida longa.
assim sejam os nossos inimigos. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é um salmo de peregrinação que fala da aflição. A aflição do povo de Deus, dos santos aqui no mundo. No mundo tereis aflições. A inimizade contra a serpente, a perseguição. Na verdade, a Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas é contra Satanás. E aqui aparece forma de perseguição, a difamação, e muitas vezes os inimigos querendo ridicularizar a Israel, desdém, desprezo. E assim perseguir os profetas. E aqui o texto diz que não prevaleceram, apesar da batalha. Até que ponto pode chegar uma perseguição? Pode ser grande, aqui fala de opressão, nos oprimiram. Pode ser frequente, muitas vezes, não foram poucas vezes que fui oprimido, muitas vezes. E essa opressão veio desde a mocidade, a juventude. E até que ponto não pode chegar? Pode até parecer, mas que vai estar prevalecendo, mas não vai prevalecer. Pode prevalecer até um certo grau. Pode você ser conduzido e chegar até na fornalha, mas o quarto homem vai estar ali para dar livramento. No final de tudo, o relatório do crente é vitória. Os leões que foram colocados ali para te devorar a noite toda e não tocou em Daniel. Deus fará com que aquilo ao qual se opõe contra você não vai prevalecer cada vez mais. Deus vai botar um fim a essa perseguição. Israel perseguido, mas não é abandonado. A perseguição existe sim. Eles nos oprimiram. O mundo oprime você. Por isso que Deus oferece descanso para a alma oprimida, para a alma sobrecarregada. Ele vem a mim. Muitas vezes, desde a minha mocidade, severamente me oprimiram, passaram por cima de mim, me usaram como tapete. Aí vem o ódio humano, satânico, e Deus permite situações como permitiu na vida de Jó. Mas aqui o texto diz que jamais conseguiram vencer-me, porque muitos que pensaram que agora acabou, olha eu aqui, Deus traz você de volta. Quando alguém pensa que tudo está terminado, Deus ele vai dar, vai fazer mudar a tua história. Quando todos pensaram que Jó estava destruído, sem família, doente, acabado, Deus mudou a sorte de Jó. Por isso que ele disse, eu sei que meu Redentor está vivo e vai se levantar. A justiça de Deus se manifestou e se manifesta ainda hoje também, para confundir os inimigos da igreja de Deus, os inimigos do povo de Deus, os inimigos dos ungidos de Deus que se levantam. A sua violência, sua persistência, perseguindo Israel desde a mocidade, Satanás se levanta, mas aqui fala do seu fracasso, jamais conseguiram vencer. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não poderá prevalecer contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é vencedora, e nós em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Nós temos promessa de vitória. Jamais vão conseguir vencer o povo de Deus. A vitória é nossa, no nome de Jesus Cristo. Nosso Deus é o Deus poderoso. O Senhor nos libertou. O Senhor quebrou as cordas dos ímpios. Bendito para sempre seja o nome desse Deus grande. Aqui fala de um triunfo, do cântico de Israel, ele triunfou. O Senhor é justo ao permitir que essas aflições sobrevenham ao seu povo, mas ele é livramento na tua vida. Ele é justo em guardar a sua promessa de livramento na vida do seu povo. Ele é justo ao visitar os inimigos do seu povo com discernimento e com punição. Deus ele está presente. Embora tudo pareça estar perdido, fica no teu lugar. Deus ele vai bradar e ele vai fazer algo maravilhoso na tua vida, na tua casa. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Existem os inimigos sim do povo de Deus. E aqui o sentimento do salmista, do poeta, é que as coisas estavam se agravando. Vem uma destruição, mas ele sabe que os inimigos serão destruídos um a um. E no versículo 6 ele fala sobre isso. Aqueles que não amam a Sião,
aquele que não ama a casa de Deus, aqueles que odeiam Sião, odeia seu rei e odeia também seus servos, seus súditos. A sua prosperidade desse povo que persegue o povo de Deus vai ser como capim em telhado, vai secar logo. Quando pensa que está bem, vem uma chuvada, vem um sol e vai queimar o capim e vai sair. Vai procurar o lugar do ímpio e não vai encontrar mais. A sua prosperidade, quem vive perseguindo a igreja e o povo de Deus, será como capim. Você vai ver o fim. Vergonha. Sejam envergonhados os que perseguem a Sião, vão perder. Sejam obrigados a retroceder, porque você vai retroceder, aquele que persegue a igreja, e vai cair do cavalo no nome de Jesus. Vai ter desapontamento. Você não vai ter um bom futuro. Por isso, se você tem que se converter rápido, não será abençoado. Ninguém dirá, seja bendito a sua vida, porque você tem uma vida muitas vezes de perseguição dentro da sua própria casa. Você persegue a sua esposa que é evangélica, serva do Senhor, seu filho. Os maus, eles não vão florescer. Vai vir eminente destruição. Eles têm inveja da prosperidade do povo de Deus, mas vai cair por terra. Não vai ter durabilidade aqui nesse mundo. Vai ser um de repente. Não tem consistência, não tem solidez. E estão isentos das bênçãos de Deus, porque não temem ao Senhor. O Salmo de número 129 diz assim: seja como erva dos telhados, que seca antes que se arranquem, vai embora logo, com o qual o segador não enche a mão, nem os que atos fez enche os braços. Tudo terra seca, capim seco. Nem tão poucos que passam dizem, a bênção do Senhor está sobre vós, porque a bênção de Deus não está sobre aqueles que vivem amaldiçoando pai, mãe e vivem perseguindo a igreja de Cristo. A bênção do Senhor, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de todos aqueles que perseguem a Sião. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia nunca prevaleceram contra mim. Por isso que você deve ficar no seu lugar. Quem está perseguindo vai ver você de pé. O Salmo de número 20 é um salmo de guerra. O salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Deus vai levantar você. Cairá o justo 7 vezes o Senhor vai levantar. Porque você tem segredo com Deus. Você vai seguir os passos do Senhor. E Deus vai te dar vitória. Esse Salmo 129 fala da igreja perseguida, mas não é destruída. Perseguição todos nós temos, mas a vitória é do povo de Deus. Salmo 129. Uma bela canção. Uma linda poesia. Um texto real. A igreja continua sendo perseguida, mas não será destruída, porque o dono da igreja é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, a quem foi dado e é dado todo o poder no céu e na terra. Salmo de número 129, muito forte. Salmo 129, muito forte, é o salmo do dia.